Vocês conseguem ver os slides? Sim. Ok. Eu não estou mais na tela do Meet, então por isso estou perguntando. Primeiramente, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula, nossa segunda aula do minicurso Poder e Sexualidade. Uma análise de labor arcaica de Raduan Nassar. Como eu já disse, nós estamos na nossa segunda e última aula. E eu espero que vocês aproveitem e gostem, então sejam bem-vindos. Antes da gente começar a aula, eu tenho o dever de lembrar vocês de seguirem a gente nas redes sociais, especialmente no Instagram e no YouTube. Nosso Instagram é @angelique_ufopa e o YouTube também tem o mesmo endereço, @angelique_ufopa. Se você quiser saber mais sobre os nossos cursos, sobre o projeto, como participar das reuniões do grupo, você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail gelique.projeto.ufopa@gmail.com. Também ouçam a nossa playlist no Spotify. Acabou de sair um vídeo lá no nosso Instagram, dando essa diquinha de ouvir a playlist colaborativa com os membros do Gelique, que saiu no Spotify. É só procurar lá Gelique Ufopa que você vai achar a nossa playlist. Outra coisa essas aulas estão sendo gravadas e você vai poder assistir elas através do YouTube e também ouvi-las através do Spotify. Então já aproveita e segue a gente no nosso canal no Spotify também, Gelique Ufopa, tá bom? Então, como eu disse, a gente está hoje na aula 2 desse mini curso, e para a gente relembrar mais ou menos o que a gente falou na aula 1 e o que a gente vai conversar na aula 2, eu trouxe aqui um esqueminha. Então, na aula 1, do dia 19/11, a gente falou um pouco sobre a introdução ao conceito de poder, então a gente foi falar um pouco sobre esse conceito e mostrar em qual norte nós estamos seguindo. Sabemos que o conceito de poder é um conceito muito amplo, então a gente foi determinar mais ou menos de que norte nós seguimos nessa conceituação de poder. E aí nós tivemos o patriarcado no romance, a gente foi entender um pouco como que o patriarcado se revela no romance Labor Arcaico. Depois a gente viu algumas referências à religiosidade e os seus mitos, e conversamos sobre a sexualidade na literatura brasileira. Na aula de hoje, dia 26/11, a gente vai ser contextualizado a respeito do romance, conversar mais sobre o que se trata essa obra, e quais são os temas, e como ela acontece, e quais são os contextos. Também vamos ver outras obras do Raduan Nassar. Vamos conversar um pouco sobre o poder da palavra e também sobre o poder da sexualidade. E no final, a gente vai conversar, e essa é uma troca, então a gente quer que vocês participem dessa conversa sobre o filme que é baseado no romance. Podemos começar, então, com a contextualização com você, Hiromi. Eu mesma. Vamos lá. Pronto. Boa noite, gente. Meu nome é Hiromi. A gente vai falar um pouco sobre a contextualização do romance. Para iniciar nossa discussão, vou falar um pouco sobre o autor. O Raduan Nassar nasceu em 1935 em Pindorama, em São Paulo, e onde ele foi onde ele passou grande parte da infância. Na adolescência, ele se mudou para São Paulo, onde ele cursou Direito e Filosofia na USP, e estreou em 1975 com o nosso objeto de estudo de hoje, Labor Arcaica, que foi adaptado para o cinema por Luiz Fernando Carvalho em 2001. Uma novela dele, Um Copo de Cólera, ganhou versão cinematográfica em 1995 também, e foi dirigida por Aloysio Abranches. Os livros dele foram traduzidos para diversas línguas, e ele é um dos maiores estilistas da língua portuguesa. Ele recebeu alguns prêmios, como o Prêmio Camões, e ele também foi considerado doutor pela Universidade Federal de São Carlos. Lendo alguns estudos sobre as obras de Raduan Nassar, remontam a alguns escritores e poetas, como Virginia Woolf e William Faulkner. Falando um pouco sobre a recepção brasileira e estrangeira, no caso, as críticas da obra Labor Arcaica, a maioria das matérias jornalísticas tinham como tema, como objetivo, divulgar o lançamento e apresentar o escritor para traçar as linhas gerais da obra. O que chamava grande atenção nas obras do Raduan Nassar, principalmente em Labor Arcaica, era a originalidade do livro e o elevado nível de execução, no caso, a escrita dele. Labor Arcaica também ganhou alguns prêmios, como o Prêmio Coelho Neto, da Academia Brasileira de Letras, o Prêmio Jabuti
e o prêmio Revelação e Menção Honrosa da Associação Paulista de Critério de Arte. De forma geral, a análise crítica de labor arcaica abordou principalmente as questões de linguagem, sociologia e psicanálise e filosofia. Pode passar, Alice. Eu coloquei um trecho de uma tese sobre labor arcaica que se chama E da Carne se faz o Verbo, da Fabiana Almeida. O percurso de Nassar na literatura tem particularidades que vão desde a sua produção aclamada pela crítica até seu estado de reclusão e de sua desistência em produzir literatura. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo tópico, mas ele teve poucas obras publicadas. Ele destou dos escritores que produziram suas obras no mesmo período pela força e inventividade de seu verbo. No entanto, a sua produção deve ser pensada também como resultado das questões políticas da época. De qualquer forma, o lugar de Radon Nassar na literatura não é calmo, é antes um lugar de tensão. Pode passar isso. Uma crítica à labor arcaica diz a prodigiosa abrangência de poesia, de lirismo emprestado ao ambiente antigo e a evocação atualizada proveria também da cultura árabe do escritor, em páginas que podem ser lidas como uma prosopopeia atemporal, mergulhando suas razões nos mistérios das origens. Agora, falando um pouquinho sobre o enredo, pode passar isso. O nome labor arcaica em si, ele já vai falar sobre a intenção do autor. Não é apenas um substantivo e adjetivo, vai transmitir a ideia de lavoura, natureza. Mais para frente a gente vai ver um pouco sobre a origem da palavra, enfim. E o arcaico, que seria o conservadorismo, a repressão. A Labor Arcaica, que foi publicada nos 70, se destacou por explorar relações familiares e individuais, distanciando-se das questões sociais e políticas predominantes na literatura da época, marcada pela ditadura militar. Pode passar, Alice. A história de Labor Arcaica, como a gente viu na última aula, falando um pouco sobre todas as significâncias bíblicas e religiosas, é uma espécie de reconstrução da parábola O Filho Pródigo, e nela, tal qual como na Bíblia, a figura do pai é uma representação de Deus, enquanto seus filhos representam os homens e suas debilidades. O filme, ele utiliza recursos como sequências longas e detalhistas, assim como o livro. O ritmo pausado das sequências é usado para expressar sentimentos e os intensos conflitos, tanto morais quanto psicológicos, do nosso protagonista, que é o André. Tanto o livro como o filme está dividido em duas partes, a partida de André e o retorno. Quando o André ele sai da fazenda, que a gente já comentou sobre ser um lugar sagrado, sobre aquele seio familiar, ele desequilibra a família. A família era muito bem estruturada, com o pai, com os que ficavam ao lado esquerdo, ao lado direito, e ele acaba com esse equilíbrio da família. E a gente sabe que o equilíbrio familiar é baseado em uma estrutura extremamente patriarcal e com um caráter religioso. Então, essa estrutura patriarcal tem muita influência da religião pelo pai do André, pela geração anterior ao pai do André, e que busca se perpetuar com o Pedro, que é o irmão mais velho de André. E aí, o pai ele vai ordenar o filho mais velho a sair em busca de André. E o encontro dos dois é o começo para a sequência que a gente vai entender um pouco mais sobre a história, no livro e no filme também. O filme ele se inicia com uma cena onde aparece o André se satisfazendo, se masturbando, e aí em seguida aparece o irmão, e de lá a gente já vai saber mais ou menos para onde a trama vai seguir. Quando o André conversa com Pedro, eles se conduzem de volta à infância e à juventude de André, que durante essa época estavam sendo edificadas bases que mais tarde levariam à fuga da fazenda. Então, como a gente viu também, quando a gente citou a religiosidade na aula passada, teve diversos eventos que ocasionaram na fuga de André, na saída de André da fazenda. A missão de André, a missão do Pedro, é levar André de volta para o seio da família, pegar André e devolver a casa.
A narrativa do filme é fragmentada e repleta de simbolismos, com a presença de um tom muito poético e visceral, o que reflete bastante a escrita de Radu Nassar. A narrativa ela vai seguir uma espécie de zigue-zague, alternando em diferentes perspectivas. E o leitor e quem vai assistir vai acompanhar esse processo de recordação. Em certos momentos vai assumir a postura de Pedro, que vai ter conhecimento sobre alguns fatos, e esses fatos levam às transgressões em relação à palavra do pai. O desfecho do filme, do livro, acaba lá no assassinato da irmã de Ana pelo pai. E esse crime, ele acontece na última festa da família, que vai encerrar a trama. É um desfecho que é marcado por um ato de morte e de libertação. E no final, as consequências das escolhas de André vão se revelar. E a tensão familiar vai atingir o seu ápice. O ato final é como se fosse um ponto de resolução, de fechamento, mas também de muita ambiguidade. Não vai oferecer respostas fáceis sobre os destinos dos personagens, mas a terra, a família e o patriarcado vão continuar presentes como símbolos de uma tradição que resiste a ser quebrada. Pode passar, Alice. O André, ele era incapaz de partilhar a vida rural da família e se sentia muito distante ao pequeno e fechado mundo que era definido pelo seu pai. A gente tem muita questão do corpo, do desejo, da paixão, que vai estar muito presente em toda a trajetória do André, seja com as carícias da mãe na infância, ou com as relações conturbadas que ele teve. Tem outra coisa muito interessante no personagem, que é a forma como o André relaciona a natureza à narrativa. Como assim? Ele envolve, quase de uma maneira erótica, os elementos naturais, como a terra, o humus e a água. Tem as cenas onde ele está com o pé no chão, a cena onde ele está se cobrindo com a terra, e é tudo uma narrativa muito bonita que o autor ele constrói, e posteriormente no filme também, mas tem essa maneira quase erótica desses elementos. O André, ele seria a destruição, o que representa a não contenção e o não conformismo que foram marcados pelo pai. Então, André quer sair da estrutura familiar, ele quer deixar o seio da família, e durante a narrativa, durante toda a história, a gente conhece muitos momentos de André em que ele testa, que ele tá com a fé abalada. Logo no início do filme, quando ele tá falando ali com o irmão, ele fala que ele era o mais fervoroso daquela casa, e aí vem as cenas da infância dele, e a narrativa vai focar muito nas decisões dele, no que foi construído. Pode passar, Alice. Ana. A Ana, começando pelo nome dela, como eu falei também na nossa última aula, Ana vem do pronome eu em árabe, mas também vem de Hana, que seria graça, clemência. Uma coisa interessante é que o nome de Ana está meio que dentro do nome do pai dela, que é Johanna, como se fosse uma forma de pertencimento, como se ela pertencesse a ele. A gente pode relacionar muito toda a estrutura da história de Ana, da história do livro, com a Bíblia, né, como a gente já sabe, mas a mulher ela é vista como responsável pelo pecado original, que foi lá com Adão e Eva, e pela perdição do homem, que a serpente prometeu a Eva semelhança e conhecimento sobre bem e mal. E quando Eva come o fruto proibido, ela tenta convencer Adão do mesmo, que simboliza a audácia, a curiosidade e desejo de poder. Para o André, a Ana poderia ser esse proibido, o perigo, a tentação de profanar o sagrado de Deus, o sagrado da família. E assim como Eva, a Ana é considerada muito suscetível à tentação da carne e da vaidade, e ela se torna culpada por suas fraquezas e pela infelicidade do homem.
Lá no final, quando a gente está encaminhando para o último momento do filme, a Ana, ela faz aquela dança e é a forma de enfrentar o patriarca. E a sua dança vai lá, acaba com a tragédia do final do filme. Pode passar. A mãe. A mãe, ela tem uma postura de submissão, né? Como a casa é muito patriarcal, o pai é ali o centro de tudo, a mãe ela tem essa postura de submissão. E o papel da mãe é aquele cheio de vida, amor, emoção, que junto de André, e que invoca também os sentimentos afetivos aflorados em sua infância. Quando o André, ele relembra das vezes onde, para acordá-lo, a mãe fazia carícias e falava para ele não acordar os irmãos. E o pai? O pai, o nome do pai vem ali de que tem a graça de Deus. E é engraçado como o pai, ele tá ali, mas veio alguém antes dele. A figura do avô, que é quase como se fosse uma entidade. No livro tem algumas partes onde o André fala sobre o lugar intocável do avô, e ele continua nesse imaginário da família, não só do pai, mas como da família em si. A memória do avô é tão forte que, mesmo depois de morto, ele continua sendo uma presença viva, capaz de orientar e influenciar os passos da família. E aí o pai, né, que é marcado pelo autoritarismo, e ele determina a ordem e o equilíbrio como princípio tradicional. E esses princípios são fundados numa cultura, né, ancestral com valores morais e rígidos. O pai tem como o principal objetivo a manutenção da identidade cultural a todo custo. E ele é o enunciador das leis ancestrais de seu povo. A ética dele é tão consistente que tudo fica reduzido à expressão maktub, que é o que está escrito. O arcaico do título, né, pode remeter a esse mundo fechado, dentro do que o patriarca evitava a família de sair, né, manutenção dos valores culturais que foram herdados por ele e o contato com o mundo. Então, ele priva a família ali do contato com o mundo, contato com o que ele considera profano, o que ele considera que não cabe ali àquele seio familiar. A Bíblia, os preceitos da Bíblia e as orientações são utilizadas de formas fundamentalistas e é desvinculada do livre-arbítrio que legitimaria o familiar, né, de forma impositiva. E essa utilização do livre-arbítrio impede que a família torna o pai a figura autoritária da família, da casa, da fazenda. Então, ele está ali como o patriarca. Várias vezes a gente vê como ele é essa figura de poder da família. E pode passar, Alice. E aí a gente vai ter Pedro, os outros filhos, e Pedro tem esse destaque porque ele que vai buscar André, e ele é o sucessor do pai. Ele é encarregado de trazer de volta o André, ele ocupa essa posição de poder, como se ele fosse o escolhido, como se ele fosse escolhido para ser o sucessor do pai, para continuar os ensinamentos do pai, da mesma forma que o avô fez com que o pai continuasse os ensinamentos da família. Ele seria o responsável por botar ordem naquele filho que é a ovelha negra, no filho pródigo, que é o André. Quando a gente vê lá, logo no início do filme e do livro, quando o Pedro chega, ele já mostra a que veio. Quando ele fala, por exemplo, para André abotoar a camisa. Ou quando ele rejeita a bebida que André oferece, falando que vai contra as palavras, enfim. E essa fala de Pedro, quando ele fala para André colocar a roupa, demonstra esse intuito proibitivo. E no padrão de rigidez da família, no padrão moral da família, a decência e o pudor são
são comportamentos que são toleráveis, né? Os únicos que podem ser toleráveis. E aí a nudez é condenada, né? Na fala de Pedro. Ele é o escolhido e representa aquele que o escolhe. Então, ele tem que passar, né? Ele tem que continuar os preceitos do pai. Ele é o encarregado, de certa forma, de manter a união e a memória da família. Quando ele vai atrás de André, ele leva André de volta, porque a mãe estava muito triste, Ana estava muito fechada, o pai ali não estava em equilíbrio a família. E quando ele fala, as falas dele são muito baseadas nos ensinamentos do pai, nos ensinamentos da família. E ele tem essa tendência a repetir os valores, né, do pai. Falando agora sobre os outros irmãos, mais especificamente sobre os nomes, né, dos irmãos. A personagem da Rosa é caracterizada por uma referência à flor, né? E também pode ser que tenha sido inspirada no nome da irmã mesmo do autor. E o autor tinha forte ligação com essa irmã. Zuleika. Zuleika seria derivado de Zuleika do árabe, que significaria gordinha ou roliça, e também pode se variar do nome árabe Zulaiga, que significaria pêssego. A irmã Ruda poderia ser uma adaptação do árabe Rudá, que significaria constante, estável e firme. Assim como o André, o irmão mais novo, o Lula, ele é caracterizado por esse desejo de fuga. Sendo mais novo, ele é o que mais tem essa tendência de André de ter esses comportamentos transgressores, de querer sair da fazenda, de não querer continuar com aquele esquema, com o pai patriarcal. E o nome de Lula. O nome poderia significar pérola em aramaico, que assim como uma pérola, ele se forma em um interior e espera sair para o mundo exterior, no caso, quando ele demonstra a vontade de sair, de seguir os passos de André. E também pode ser, outra possibilidade, a variação do nome, poderia ser Luiz, né? Uma forma mais carinhosa de chamar o mais novo. Ele sonha com essa vida fora dos limites da fazenda e tem toda as cenas no filme e no livro, onde ele tem ali aquela conversa com o André, enfim. O enredo do filme, ele termina ele termina assim, entre aspas, acaba assim, quando a Ana é assassinada, ela morre pelo pai dela, numa cena que é muito bonita, ela dançando e depois acaba sendo morta. E é isso, o filme, ele é muito bom, ele tem 2 horas e 50 e alguma coisa minutos. É muito fiel também ao livro. Quando a gente conversar sobre as opiniões, quando a Alice apresentar o autor, o filme, a gente vai conseguir conversar um pouco mais sobre a forma como eles adaptaram as cenas, como eles adaptaram o que o André falava ou pensava, enfim. Pode passar, Alice. Agora falando um pouco sobre as outras obras do Raduan. Pode passar, Alice. A gente vai ter, claro, Lavoura Arcaica, foi publicado em 1975, teve uma recepção positiva, como a gente já viu, venceu o prêmio Colhe Neto e venceu o prêmio Jabuti. Pode passar, Alice. Aí a gente vai ter também a novela Um Copo de Cólera, que foi escrito em 1970 e publicado em 78, que é narrado em primeira pessoa e com pontos finais escassos. Fala de uma relação entre o homem e a mulher e a oposição entre paixão e racionalidade. Também foi adaptado aos cinemas, assim como Lavoura Arcaica, foi adaptado em 1999, e mantém longos períodos e é a recriação de uma oralidade excessiva. Pode passar isso. E também Menina a Caminho,
que foi escrito no início dos anos 60. Ganhou também o Prêmio Jabuti e é um livro de conto. Vai trazer alguns contos, pequenas histórias, e cada história vai ocorrer de uma forma completamente diferente, a narrativa é diferente e a escrita também é diferente. Além desses, tem uma coletânea das obras do Radon Nassar, que contém só um ensaio novo. Então, são um conjunto de Lavoura Arcaica, Um Copo de Cólera, Os Contos de Menina Caminho e um ensaio novo do Raduan. E é isso, a gente termina com as obras do Raduan aqui. Boa noite, gente. Muito bom ver vocês novamente. Eu vou falar sobre o poder da palavra. Quando a gente fala, o tópico do nosso minicurso é o poder. E o poder, ele não se dá sem a palavra. E no próximo slide, a gente vai ver que palavra é sinônimo de expressão. Então, quando a gente fala poder da palavra, é o poder do nosso discurso, como a gente vai usar o nosso discurso, a nossa expressão como um mecanismo, como uma arma, de certa forma. Nesse viés, Foucault vai, no próximo slide, ele vai utilizar ele vai dizer que a palavra, assim como ela pode nos dar o poder, ela também pode ser o oposto, ela pode nos ser uma estratégia oposta que vai nos tirar esse poder. Então, é preciso ter muito cuidado quando a gente usa a palavra, principalmente quando a gente está no poder e a gente vai utilizar essa palavra para se manter no poder ou para tirar alguém do poder. E pensando ali nesse tópico, poder da palavra, a gente vai atrelar esse termo, poder da palavra, com o foco do minicurso, que é o poder e a sexualidade. E na obra, a gente vai ter duas perspectivas, que vai ser o poder da palavra na expressão de Radwan Nassar, que é como ele usa a expressão dele, como ele usa a poética dele para criar uma narrativa que vai ser debatível, muito complexa, e também a perspectiva que está ligada à escrita dele, que é o poder da palavra dentro da própria narrativa. Pode passar o slide. Vou falar agora sobre o poder da palavra na escrita de Nassar. Percebendo ali o que a Hiromi falou sobre o significado das palavras, a gente percebe que Radwan Nassar vai utilizar muito de metáforas, de uma poesia que é muito metafórica, que ela é uma poética muito forte, dotada de metáforas, enfim. E aí, no próximo slide, e é uma metáfora que a gente não pode, a gente não pode atrelar a escrita do Nassar a ele mesmo, né? Que é o que a professora Ananda com seu colega Moraes vão dizer aqui. Não há uma dimensão quanto à repercussão da palavra, pois é viva, expressão do nosso espírito. É preciso ter cuidado, as palavras não estão comprometidas com o seu escritor, nem aos seus leitores e falantes. Então, o exemplo que eu citei na aula passada, ali do sexo com a cabra, né? Não é porque Radwan escreveu sobre o sexo com a cabra que automaticamente ele apoia isso. Tá muito ligado ali à interpretação do leitor. Ele vai criar uma narrativa uma narrativa complexa, onde a gente vai utilizar a nossa interpretação. Vai ter ali debates e discursos totalmente para a gente refletir. Próximo slide, a gente vai ver um pouco sobre o que a Ira me falou, do título do romance, né, que apresenta uma ideia entre lavoura e arcaica, que é a natureza e o conservadorismo. Então, a partir do título, a gente já vê como a escrita do Nassar é uma escrita dotada de metáfora, de poesia. No próximo slide, a gente vai ver uma citação que melhor descreve isso. Ali, quando André fala: eu tinha de gritar, em furor, que a minha loucura era mais sábia que a sabedoria do pai, que a minha enfermidade me era mais conforme que a saúde da família, que os meus remédios não foram jamais inscritos nos compêndios, mas que existia uma outra medicina, a minha. Nesse trecho ali, quando eu li, eu achei muito poético, porque
tem muita rima. E eu achei muito poético. Próximo slide. Uma outra tópico que vai lhe mostrar como a escrita do Nassar é poderosa é a estrutura do livro, porque o livro é dividido em duas partes, que é a partida e o retorno. Na partida, se você for folhear o livro, é uma organização totalmente avançada, porque vai ser uma justificativa, vai ter um texto justificado no meio, a justificativa, um texto justificado. E dificilmente vai ter pontos parágrafos e pontos seguidos. Vai ser muitas vírgulas e muitos pontos e vírgulas. Tipo, quando você está lendo esse texto, é um pouco confuso. Quando eu parei para folhear, eu tinha que ler com marcador para ver em que linha eu estava. Aí, diferentemente do retorno, que no retorno vai ter estrutura com margens, vai ter pontos seguidos e parágrafos. Também vai ter as falas. Então, é um contraste, porque na partida é uma estrutura totalmente desorganizada. E no retorno vai ter uma organização. E isso vai ser uma metáfora porque na partida, André, ele é uma pessoa sem regra. Aí, quando ele retorna para casa dele, a estrutura do texto vai mostrar ali como ele já vai ter uma regra. Vai ter... Na partida não é algo desorganizado, sem regra. E no retorno vai ter uma organização, vai ter uma lei ali que vai, de certa forma, mostrar ali como a narrativa do Radwana Shah é poética. Pode passar o slide. Agora eu vou falar do poder da narrativa, do poder da palavra dentro da narrativa, né? Como o poder da palavra se dá dentro da narrativa, que, de certa forma, está atrelado à escrita do Nassar, mas é muito importante analisar separadamente. Próximo slide. A gente vai ter ali o André como o narrador personagem. E na narração dele, a gente vai perceber que Johanna, ele, por meio da hierarquia, ele vai ter o poder. E através desse poder, ele vai utilizar a palavra para manter esse poder. Só que ele utiliza uma palavra que diz respeito somente a ele, porque a família de certa forma, não está de acordo. É algo que ele se põe como o patriarca por meio de suas palavras. Pode passar o slide. Aqui num trecho de André. Você verá então que esses lençóis, até eles, contudo em nossa casa, até esses panos tão bem lavados, alvos e dobrados, tudo, Pedro, tudo em casa é morbidamente impregnado da palavra do Pai. Era essa a sua palavra angular. Era essa a pedra em que tropeçávamos quando crianças. Essa a pedra que nos esfolava a cada instante. Vinha daí nossas surras e nossas marcas no corpo. Aqui é um retrato de como, quando a palavra do Pai não era seguida, vinha a força física, né? E, de certa forma, isso vai causar ali qual é o termo que eu uso? Quando o André vai cansar disso, ele vai ficar... André vai ficar revoltado. Esse é o termo. Ele cria uma revolta com as palavras do pai. E no próximo slide, a gente vai ver que a mãe, em contraste com o pai, ela não tem esse poder de fala. Nas memórias de André, ela vai ser vista ali com um discurso menor, um discurso bem passivo, que a gente pode perceber ali no próximo slide, que é quando ele volta. Vou citar aqui, quando André fala. Ao lado da cabeceira, de pé, o corpo grosso sem se mexer, estava a mãe, apertando contra os olhos um lenço desdobrado que ela baixou ao pressentir minha presença. E foi só então que pude ver, apesar da luz que brilhava nos seus olhos, quanto estrago eu tinha feito naquele momento. Então, a gente percebe uma mãe passiva que não tinha muito poder da fala. E quando, como a Ira me falou, quando André vai embora, ele deixa um rombo na família, né? Ali, aquele lance de hierarquia. E a mãe, como não tinha discurso, né? Só cabia ela a dor, porque ela era
em detrimento do pai, ela era a voz passiva. E agora falando da Ana, aqui no próximo slide, um mecanismo que a gente pode perceber sobre o poder da palavra é como o André vai utilizar a palavra do pai, ali nas memórias de sua infância, para criar um romance incestuoso com a sua irmã, a Ana. Ele vai utilizar as palavras do pai para viver esse romance. Como vou citar aqui, um trecho do André, foi um milagre descobrirmos, acima de tudo, que nos bastamos dentro dos limites da nossa própria casa, confirmando a palavra do pai, que a felicidade só se pode ser encontrada no seio da família. Então, ele vai manipular as palavras do pai para o desejo dele. Então, esse é um exemplo perfeito do poder da palavra, né? Como ele pode ser usado, de certa forma, para dar o poder, para tirar o poder. E próximo slide. E nessa perspectiva, a Ana, ela vai usar as palavras não ditas ali para como o poder dela, né? O poder dela vai ser não usar a palavra. Então, isso também é uma forma de poder da palavra, que eu vou ler aqui no trecho. Ana ergueu-se num impulso violento, empurrando com a vibração da atmosfera a chama indecisa das suas velas, fazendo cambaleamento o transtorno ruivo da capela. Vi o pavor no seu rosto. Era um susto compacto, cedendo aos poucos. E, logo depois, nos seus olhos, senti profundamente a irmã amorosa temendo por mim, e sofrendo por mim, e chorando por mim. Próximo slide. Como no artigo da professora Ananda, ela vai dizer ali que as palavras não ditas da Ana, elas tendem a ser um discurso como um mecanismo de poder. Como não estava ali né, ao alcance dela ter alguma palavra, né? Isso podia, de certa forma, a defesa dela era não falar. Próximo slide. Vai ser clichê, mas a gente precisa citar de novo a cena do jantar, que é que quando o André vai narrar ali sobre o jantar da família, ele vai induzir o leitor a perceber, né, essa hierarquia da palavra. Que quem tem o primeiro poder da palavra é o pai, seguido ali dos irmãos mais velhos, que estão na direita, e dos inferiores, que estão na esquerda, né, que é a mãe e os irmãos mais novos, esses ali como o termo que a Hiromi falou, as ovelhas negras. E um trecho que o André vai falar no seu discurso vai ser que ele queria o lugar na mesa. Então, ele queria ter esse poder da palavra. Próximo slide. Então, ele vai querer, como ele manipulou, da mesma forma que ele manipulou as palavras para viver um romance incestuoso com a Ana, ele vai usar essa manipulação da palavra para tentar entrar como o patriarca, né? Tanto que ele foge na partida, mas ele é sem rumo, ele não consegue, e ele acaba voltando para casa e tendo que recorrer ao pai. Foi o Senhor mesmo que disse há pouco que toda palavra é uma semente, traz vida, energia, pode trazer inclusive uma carga explosiva no seu bojo. Corremos grave risco quando falamos. A gente percebe ali que tudo que ele queria mesmo era. Ele queria ter o poder do pai, ele tenta criar esse poder através da palavra. É basicamente isso. Próximo slide. Ali o trecho da professora Nanda com Moraes, que é através da palavra que o narrador deseja subverter a autoridade do pai e firmar-se como titular do poder. Tudo aquilo que a Hiromi que a Hiromi falou na contextualização do romance, é, é, é basicamente isso que o André, que é o personagem narrador, tenta subverter para ele, né? Ele tenta entrar no poder ele, através da palavra. E é isso. Próximo slide. Agora, passo a palavra para Ananda. Boa noite.
Bom, eu vou dar continuidade ao nosso tema, e agora falando em relação ao poder da sexualidade, que é um dos pontos aqui de extrema importância dentro do romance, como foi falado já anteriormente. Então, os colegas já falaram aqui em relação às formas, né, que a gente percebe a sexualidade no romance. Então, o Simon estava falando ainda há pouco em relação ao poder da palavra, né? E a sexualidade, ela está impregnada na palavra do André. Então, não tinha como nós falarmos sobre o romance e não falar em relação a esse poder que a sexualidade tem. Mas, antes de eu dar continuidade a essa discussão, eu questiono. Pode passar, por favor, Alice. A sexualidade, ela é realmente uma forma de poder ou de transgressão? Eu pergunto isso a vocês. Quem quiser falar, pode falar aí no chat, responder. Porque, embora o nosso título o tópico seja poder da sexualidade, eu questiono esse poder, não somente no romance, mas na sociedade. A sexualidade, ela tem um poder? Ou ela é apenas uma transgressão a um poder? Alguém quer se manifestar, falar alguma coisa a respeito? Ou, enfim, pode colocar no chat aí que a Alice lê daqui a pouquinho, então, pra gente. Pode ser duas coisas ao mesmo tempo? Não sei, pode? É esse o questionamento, porque a gente coloca ali o poder da sexualidade, mas no romance ela está muito, como já foi dito lá na primeira aula, a nossa análise ela está ali baseada nos estudos de Michel Foucault, né, em relação ao poder. E aí ele traz essa sexualidade muito como uma forma de transgressão. E aí também questiono isso. Poderia ser a mesma coisa, porque esse poder, o ter poder sobre a sua sexualidade é uma forma ali de poder na sociedade, mas ter esse poder também acaba transgredindo o outro poder que está nessa ancestralidade, está nesse arcaico que o romance traz. Então, eu acredito sim que possa ser as duas coisas, né? Uma forma de poder e uma forma de transgressão. Pode passar, Alice, por favor? E dando continuidade à fala do Simon sobre o poder da palavra, no discurso do pai, ele fala em relação à sexualidade. A sexualidade, ela não se apresenta como um tabu, especificamente, no romance. Ela não é ignorada pelo patriarca. O Johanna, ele não fecha os olhos para a questão da sexualidade. Ele fala a respeito, não fala explicitamente, porque é um tabu, não é um tabu, mas é um tabu, né? Ele não fala explicitamente, mas ele deixa claro que há uns desregramentos nos comportamentos que devem ser evitados, que levam à ideia da sexualidade, né? Que levam à ideia dos prazeres da carne. Ele fala a respeito disso. Então, sobre o discurso do pai, o excesso deve ser evitado em todas as circunstâncias que se apresente. E aí, o Johanna coloca no discurso, nos sermões dele, o seguinte, que é preciso refrear os maus impulsos, moderar prudentemente os bons, não perder de vista o equilíbrio, cultivando o autodomínio, precavendo-se contra o egoísmo e as paixões perigosas que o acompanham. Então, ele evidencia, sim, nos discursos dele, esses maus impulsos, ditos maus comportamentos. Ele fala sobre o autodomínio, sobre essas paixões. Então, ele não ignora, mas ele sempre ele traz à luz para deixar claro que devem ser evitados. Ele traz à luz para deixar claro que há necessidade de um refreamento, que há necessidade de um equilíbrio ali entre as coisas, que não se deve ultrapassar certos limites. Os limites são o seio familiar. Foi falado anteriormente em relação a a procura, né, que o pai coloca o local, a família como sagrada. Então, no romance, isso fica bem claro.
nos sermões do pai, ele sempre está buscando trazer aquele espaço familiar como um espaço sagrado. E tudo que está fora da família, tudo que está fora daqueles limites da família, seria como se fosse seriam coisas profanas. Então, o pai busca trazer nos seus sermões que aquilo que não é permitido dentro do seio familiar não é sagrado, não é sacro. Então, ele está o tempo todo buscando frear isso, buscando moderar, dizer que é necessário um autodomínio, é necessário se afastar das paixões perigosas, se afastar desses impulsos que não são bem vistos, bem quistos dentro do seio familiar, e para que ele continue mantendo um controle. Então, a forma de controle dele dessa sexualidade dentro da família é através dos seus discursos, que é, dando continuidade ao que foi falado anteriormente, esse poder que ele tem na palavra. Pode passar isso, por favor? E aí, o Michel Foucault, ele fala em relação a isso, que a atividade sexual exige uma discriminação moral, uma vez que a tendência excessiva pode levar à inversão de prioridade e colocar o sexo acima das demais necessidades. Aí ele continua, que é necessário impor-lhes os 3 mais fortes freios: o temor, a lei e o discurso verdadeiro. Então, esse trecho do Michel Foucault, em História da Sexualidade, ele conversa, dialoga bastante com o romance, o enredo que o Radon Nassar traz em Lavoura Arcaica. Porque dentro do discurso do pai, ele está buscando fazer essa discriminação moral aí. Então, ele não ignora a existência da sexualidade, mas ele refreia, né? Ele tenta cercar esses comportamentos para que não ultrapasse o que é permitido ali pela lei dele, pela palavra. Então, o que são os freios mais fortes? São o temor, né? Então, aquela ideia do temor do pai, como foi falado anteriormente, essa questão da autoridade, dos castigos, possíveis castigos que poderiam ocorrer, né? Se saísse desse limiar aí da família. A lei essa que é repassada de pai para filho, essa ancestralidade que foi também comentado anteriormente, né? O avô, o pai, o filho mais velho. Então, há uma lei que deve ser seguida, então todos ali devem manter dentro dela. E o discurso verdadeiro, voltamos à questão do poder da palavra. Então, essa é uma junção dessas 3 forças aí, é em busca de justamente manter, discriminando ali a questão da sexualidade dentro da família e buscando trazer que os filhos mantivessem dentro dos comportamentos vistos como adequados pelo pai. Pode passar isso, por favor? E aí o Foucault continua, que diz que os controles familiares funcionam como mecanismos de dupla incitação, prazer e poder. Prazer em exercer um poder que questiona, fiscaliza, espreita, espia, investiga, apalpa, revela. E, por outro lado, o prazer que se abrasa por ter de escapar a esse poder, fugir-lhe, enganá-lo ou travesti-lo. Então, o Foucault, mais uma vez, traz aqui um trecho que nos remete à questão de Lavoura Arcaica. Esse controle que o Johanna busca trazer, né, como cerceando os corpos, ele é uma forma de poder dele ali, limitar a sexualidade dentro da família, é uma forma de poder que lhe causa um certo prazer, porque ele tem controle sobre todos que estão ali. Então, esse controle dele permite com que ele fiscalize e normatize o que é certo e o que é errado. Ao mesmo tempo, esse controle familiar faz com que o André tenha um certo poder. Qual é o poder do André? O poder do André, ele pode transgredir, porque existe algo que está sendo negado a ele, e ele tem o prazer de transgredir, e ele sente o poder em estar fugindo dessas regras. Então, tem vários trechos ali do romance em que o André deixa claro esse prazer que ele sente por estar fugindo das coisas, está desviando das falas do pai.
ou ainda mostrar que não é só ele que está desviando. Então ele fala lá que dentro tem um trecho em que ele fala para o Pedro que dentro da família também começou a se quebrar. Ele diz que a partir da família, a família já estava se desestruturando, que o pai falava, mas dentro de casa ocorria. E ele fala em relação ao cesto de roupa suja, que ele, em uma dos momentos dele ali em busca dessa transgressão, né, talvez desse conseguir saciar sua sexualidade, ele foi ao cesto de roupa suja e lá encontrou as roupas, né, com vestígios que remetem à sexualidade, seja femininos em relação provavelmente à questão do sangue menstrual, né, que tem a ver com a sexualidade feminina, tem a ver com a intimidade da mulher. E aí ele fala também em relação às roupas dos irmãos, né? Aí ele fala sobre as cuecas com resquícios, provavelmente de masturbação, de resquícios da masturbação dos irmãos. Então ele está trazendo ali que dentro da família essa sexualidade está existindo, ela é existente, e que ele coloca justamente como forma para transgredir a esse controle. Então, há uma dupla incitação, como o Michel Foucault fala aí, nesse poder. Então, são dois poderes distintos que causam prazeres distintos aos dois lados. E quem representa um lado é o Johanna, nesse poder, nesse prazer de fiscalizar, de impor regras, e, por outro lado, o André, nesse prazer de transgredir as regras, e ele tem esse poder de transgredir porque a sexualidade dá a ele esse poder da transgressão, de ir contra, né, a todas os controles que o patriarca põe. Aí eu retomo o que eu falei na primeira aula em relação ao poder e conhecimento, que o Foucault também põe, que quem tem o conhecimento tem o poder de normatizar, de criar regras, de determinar comportamentos. Então é essa questão aí entre o pai e o André que fica nesse embate. E eles passam a ter essa formas de poder distintas. E aí retomo lá o ponto que é sempre interessante trazer do nome, né, do romance Lavoura Arcaica, que muitos estudos tratam como se o Lavoura Arcaica fosse uma representação justamente desses dois personagens, né? O pai na figura do arcaico e o André na figura da lavoura, que é a ideia do novo, sendo uma nova plantação, né? Aquilo que foi plantado, a lavoura que está sendo preparado, o cultivo da terra. Então, o André ele fala muito do corpo dele ser uma forma de cultivo, de se cultivar. Então, é interessante trazer isso para a nossa discussão também. Então, há esse embate entre os dois surgindo. Pode passar, por favor, Alice? E aí, o que acontece? Esse embate entre eles, essa busca de controle, porque o André deixa claro que ele quer ter esse poder, e esse poder não vai ser dado a ele, porque quem tem direito a esse poder é Pedro, o irmão mais velho, que é o primogênito. Então há um embate, e esse embate causa uma desordem. Toda casa que seguia-se uma ordem imposta pelo pai, existia uma ordem que já estava pré-estabelecida devido à ancestralidade, como já vinha acontecendo há muito tempo e deveria seguir-se assim. Então, quando o André ele escapa desse controle familiar, ele escapa quando ele sai da fazenda, ele acaba escapando ali, ele causa uma desordem. E essa desordem implodida na família, suscitada pelo desejo de sexualidade subversivo de André, vai construindo uma tensão que precisa escapar desses limites. Então, é algo que vai sendo construído. Desde a infância, o André constrói. Então, já foi falado aqui em relação a como ele demonstra, né, algumas situações, por exemplo, o romance todo é narrado pelo André, então nós temos o ponto de vista dele, então ele não é um narrador confiável, mas e aí ele traz em relação
a mãe, que os toques da mãe trazem uma sexualização já de acordo com a fala dele. Aí ele fala em relação aos animais da fazenda, no caso a cabra, né, que ele dedica, tem um capítulo dedicado a isso. Aí ele começa a falar em relação às prostitutas que ele acaba se envolvendo quando ele sai do seio familiar. Aí fala sobre a relação com a Ana, e tem esse embate com a Ana. E aí, antes da festa, quando ele retorna, tem uma questão em relação ao irmão mais novo, Lula, também. A sexualidade, como eu falei, está muito forte, muito impregnada no romance, e tem entrelinhas que deixam implícito que há ali uma questão de sexualização. Não é confirmado, mas as palavras nos remetem a isso. Então, a questão com o irmão Lula também, ele dá a entender de que há um envolvimento ali, ou uma tentativa do André em relação a ele. Então, tudo isso é algo que vai sendo construído e vai causando uma desordem dentro da família. E aí, quando o André acaba confessando para o Pedro sobre essa paixão que ele tem por Ana, e aí quando o André se manifesta ali nessa relação com a irmã, essa tensão chega ao máximo, e o pai descobre e acaba tendo que, de alguma forma, restaurar a ordem. É necessário restaurar essa ordem que foi implodida na família. Houve uma desordem devido ao André. E aí, como isso ocorre? Pode passar, por favor, Alice? Como é que isso ocorre? Aí eu trago mais uma vez um trecho de Foucault, que ele fala em relação a essa busca, em busca da ordem. Mas se foi um deles, súditos, que se levantou contra ele, o soberano, e infringiu suas leis, então pode exercer um direito sobre sua vida, matá-lo a título de castigo. Encarado nestes termos, o direito de vida e a morte já não é privilégio absoluto, é condicionado à defesa do soberano e à sua soberania. Veja, o Foucault, falando em relação a essa transgressão, né, de poder, ele fala que quando ocorre de um súdito, no caso, alguém que está hierarquicamente ali nessa relação de poder abaixo, né, e ele faz algo contra o seu soberano, a partir daquele momento o soberano tem um direito sobre a vida dele. Então, a forma de restaurar a soberania é matando. Então, nesse contexto, fazendo uma analogia aí com o romance, a forma de Johanna retomar a ordem da família, ele deveria matar. Ele precisava matar algo. Ele precisava matar quem estava transgredindo a ordem, para restaurar a ordem da família, para restaurar o poder dele, para ele manter esse poder dele. Só que, como já foi dito anteriormente, quem é vítima disso é a Ana. Mas por que a Ana é a vítima dessa expiação? Por quê? Alguém pode me dizer por quê? O que vocês acham? Temos uma maioria feminina aqui. Por que Ana, que foi a castigada pelo pai? Sendo que o tempo todo eu estou falando que o André ali é quem está trazendo essa sexualidade, quem está mostrando, deixando claro a sua desordem, né? Porque Ana que foi a vítima. Fale, pode falar, fique à vontade. Eu acho que quando tu pergunta se sexualidade se é transgressão ou é uma forma de poder, de transgredir, eu acho que, como o professor falou, pode ser os dois, mas tem muita relação com quem é o transgressor, né? Quem é essa pessoa nessa hierarquia do patriarcado? Então, a gente sabe que o transgressor aqui foi o André, e ele que fez tudo. A gente até vê que a Ana não tem nem sequer o poder da palavra, o poder dela são as ações, através do corpo dela que ela se coloca na narrativa, mas isso mostra que na hierarquia ela está abaixo do André. Então, mesmo ele sendo errado e todas as atitudes que podem ser consideradas erradas por esse grande súdito que venham dele, quem vai sofrer as consequências disso, quem tem o poder de transgredir são algumas pessoas que têm esse poder. Então, nesse caso do patriarcado,
é o homem, né? A gente sabe que o André tá no lado direito da mesa, e que ele ele tá no lado esquerdo da mesa, mas ele ainda está um pouco acima dela, né? Ela é a última do lado esquerdo. Então, o que eu acho é assim, existe uma hierarquia do poder, alguém que lidera, mas abaixo deles tem outras pessoas. E eu acho que a gente falou isso na outra aula, né? Eu não sei se a gente falou sobre isso, mas todos são oprimidos, mas alguns são mais oprimidos que os outros. E no caso da Ana, nessa hierarquia, ela é inferior a ele. Então, eu acho que isso faz com que ela sofra as consequências no final, né? Como a Thais está falando aqui nos comentários, que é começando com Eva, a culpa é sempre da mulher. Então, a mulher toma esse papel de culpada, né? Ela que provocou nele isso e tudo mais. Ela não tem o direito da transgressão. Né? Acaba que não tem muito o que a gente falar ao contrário disso, né? A Ana, ela se torna a vítima, muito tem a ver por o fato dela ser mulher. Pode falar, Simon, fica à vontade. Ah, Simon pediu? Não, foi sem querer, pode ir. Tá, tudo bem. Então, pode passar, por favor, Alice. E aí, então a Ana, ela é considerada o objeto dominado, que pertence à figura masculina representada por Johanna. Aí a gente lembra lá o que falou a Hiromi sobre os nomes, né? O nome da Ana está presente no nome do pai. A ela ela pertence a ele. Então, uma vez submissa ao poder e ao que ele representa, o incesto simboliza a contestação de André, a cultura e ao poder que faz parte. Mas por ser mulher, a Ana é mais culpada do que André nessa relação. Então, os dois estão ali, os dois praticam, né, a relação incestuosa, mas é a Ana a culpada. Ela, por ser mulher, ela tem ela traz a peste no corpo, né? O André fala um momento do romance que a Ana, assim como ele, traz a peste no corpo. Mas a Ana é a mulher, então ela que é o bode expiatório nessa situação aí. Passa, por favor, Alice. E aí, por fim, a arma da lei é a morte. Todavia, ao matar a filha, Johanna torna-se o responsável por terminar de destruir a tradição que ele tanto queria preservar. Então, quando ele mata a filha dele, ele destrói o resto de tradição que há. Porque após a morte dele no romance, a morte de Ana no romance, o último capítulo, o capítulo 30, ele vai trazer ali uma fala do André que ele inicia com "em memória do meu pai". Então, já deixa ali implícito que o pai tenha morrido também. Então, ele destruiu ao matar a Ana, ele também destrói esse poder dele ali. E aí, o André também coloca no final que ele faz uma analogia à questão de o gado sempre volta ao mesmo poço para beber água. Então, ele dá a ideia de que o ciclo vai se retomar. Houve o fim, né? Houve a destruição dessa tradição ali, em nome do pai, mas que provavelmente vai se retomar ali esse ciclo, talvez através de Pedro, né? Então, é muito interessante porque a Ana, ela é morta no momento lá da dança, né, que ela vai dançar, mas a Ana sempre dançou. Tem uma cena em que narra a Ana dançando anteriormente nas festas. Só que a diferença é que a Ana traz junto com ela, nessa segunda dança, os apetrechos que o André trouxe do mundo de fora, que eram relacionados às prostitutas que ele se envolveu. Então, quando a Ana está ali, ela está dançando com a sexualidade, trazendo a sexualidade do André nela. Então, ela sofre as consequências
Ali aí tem a simbologia da sexualidade do André no corpo dela, ela sofre as consequências em nome do André. O André fica ali pleno e ela acaba sendo morta pelo pai. Então a lavoura arcaica, ela traz essa questão, a sexualidade, o poder da sexualidade em lavoura arcaica, ela tem muito a ver com essa questão aí de como o poder sobre o corpo do outro, sobre os direitos de comportamento e regras, elas acabam citando até a questão direito de matar, né? Alguém falou alguma coisa aí? Eu vi no chat. Deixa eu ver aqui. Sim, a Gielson Lima comentou. Acredito que é muito por causa da visão machista do patriarcado. E como a Ana é uma mulher, ela acaba sendo mais repreendida. Porque apesar de André ser ocupado, Ana acaba sendo a maior vítima, porque não, porque na visão do pai foi ela que seduziu André. Porque na visão, né, do pai foi ela que seduziu o André. Sim. Sim. A culpa é da mulher, né? É bem interessante, a gente tem poderia falar muito tempo sobre isso, né? Porque a Ana não fala em momento algum do texto do romance. Ela se mantém calada em todo o romance. As outras irmãs também não falam. A fala da mãe é através do André, né? Porque ele é o narrador no primeiro momento, ele comenta. Depois é só um breve momento em que ela fala na segunda parte do romance. Então, o tempo todo, quem tem o poder ali falando é o André, o pai e Pedro. Então, eles três são os que dominam o romance na fala dele. Então, a mãe sequer tem direito ao nome. Vocês perceberam que quando a Hiromi estava falando dos nomes, não foi falado o nome da mãe, porque a mãe não tem nome no romance. Ela é sempre todo mãe. Então, essas questões todas aí, elas já nos deixam claro a questão realmente aí que o Adilson falou, né? Da questão do machismo, da questão de que acaba a culpa caindo em relação à mulher. Pode falar, Cristina. Pode falar. Eu estou aqui. Assim, um novelo, né, de linha que faz a gente pensar, pegando a nossa contemporaneidade, e a gente vê esse problema constantemente se repetindo, embora a gente tenha uma certa. Nós somos mais livres que algum país, né? Nós mulheres podemos, ao menos, fazer essa roda de conversa e debater e discutir. Mas, assim, eu sempre, quando eu converso com alguma pessoa, que eu estou conversando sobre essas questões do texto bíblico, eu digo assim. Mas eu falo com meu pai, né? Papai, o que é que o senhor me diz? A Maria Madalena, ela estava cometendo o ato com um homem ou com uma mulher? Aí ele disse, minha filha, a Bíblia não fala. Eu disse, era com um homem, porque se fosse com a mulher, eles tinham trazido duas para apedrejar. Aí, aí eu digo, e tem mais uma coisa. Se ela estava adulterando, pegando o texto bíblico, lembrando da aula anterior, se ela estava adulterando, ela estava com um homem casado, dá-se a entender. E era um homem importante, porque ele não veio para a roda, porque se ele fosse um escravo, um pobre, na nossa atualidade, outras categorias de pessoa, vou chamar de categorias, né? Para não fazer toda a divisória das nomenclaturas. Então, ela estava com alguém que se encaixava no grupo dos incluídos e não dos excluídos. Aí, agora, quando você falou assim, o nome da mãe não é citado, aí eu me lembrei que até um tempo desse, o que acontecia quando a pessoa casava? A mulher tirava o seu último sobrenome, que eu não sei se era do pai ou da mãe, eu nunca fui atrás dessa leitura. Do pai. Do pai, né? E ela passava a ter o sobrenome do marido. Aí, quando eu fui me casar, o pessoal perguntaram assim, e aí, algum de vocês alguém vai trocar, o pessoal, a cidade pequena, né, o pessoal já conhecia a minha luta da questão do direito da mulher, alguém vai querer trocar o nome? Ela falou assim, eu disse, olha, o meu nome vai ficar o mesmo, agora se o meu marido quiser me dar a honra de pegar o meu sobrenome, eu não faço nenhuma objeção, brincando, né, que claro que eu respeito ele manter o nome dele e tudo mais. Mas assim, quando você falou isso sobre o nome, eu me lembrei disso, até tempos atrás,
né? E ainda hoje as pessoas, principalmente a mulher, hoje já homens e mulheres trocam o nome, mas assim, é mais a mulher que perde o nome da família. É uma situação assim, né, que... E, enfim, o filme, cada, cada vez que tu puxar, sai uma coisa contemporânea, né? Uma agressão que a gente vive contemporaneamente. Sim. É isso aí. Ela perde o nome do pai, né? Ela perde quando o nome solteiro, o último nome é o do pai, né? E quando casada recebe o nome do marido, troca. Então ela deixa de pertencer a um homem para pertencer a outro. Essa é a ideia. Pronto, é sempre a mulher pertence a um homem, é isso mesmo. É isso. Bom, Alguém mais quer gente, eu falar? acho que a gente pode conversar sobre o filme agora. A gente tem 10 minutinhos para conversar sobre o filme. Então, eu quero ouvir a opinião de vocês. Primeiramente, eu vou mostrar que o diretor, né, que é o Luiz Fernando Carvalho, eu trouxe algumas obras dele. Não vai ser uma biografia, não, tá? Eu só vou mostrar aqui para a gente lembrar quais são os trabalhos que ele já fez e perceber como ele também já, eu acho que participou um pouco, assim, com suas obras, da vida, das nossas vidas, né? Então, ele é um diretor muito famoso por trabalhar com adaptações. Então, ele adaptou O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, adaptou O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, e também ele fez essa nova versão de Dom Casmurro aí, com o olhar da Capitu, né, de Machado de Assis. Também é muito conhecido pelas suas novelas. Ele fez a primeira versão, fez parte da direção, na verdade, da primeira versão de Renascer, lá em 1993. Também fez parte da direção de O Rei do Gado, né? Renascer teve até um remake agora, né, nesse ano, acho que foi em 2023 para 2024. E também fez a novela, entre essas várias novelas, tem muitas que eu não citei aqui, eu trouxe essas três, ele também participou da direção de Meu Pedacinho de Chão. Então, para a gente entender mais ou menos o estilo aí do diretor e o tipo de trabalho que ele vem fazendo. Mas para a gente falar um pouco da relação dele com Lavoura Arcaica, ele já era um fã da obra. Então, o Lavoura Arcaica é o primeiro longa-metragem do Luiz Fernando Carvalho, e ele era fã da obra, e ele teve uma preparação, assim, para fazer esse filme muito longa e muito grande. Antes ele já havia feito um documentário, ele já tem um envolvimento, como eu disse, com o texto, né, de Lavoura Arcaica, que é um dos livros favoritos dele. Ele fala isso em uma entrevista que está até disponível no YouTube, no canal Arte e Movimento. E ele teve a oportunidade de adaptar para o cinema essa obra, mas a gente fica pensando, né? A gente ouviu aqui na aula a gente falando sobre como essa obra é uma obra muito poética e muito tem muito simbolismo, muitas metáforas, e como transformar, né, a palavra em imagem. Porque a gente sabe que no cinema você tem a palavra falada, mas que muitas coisas que são descritivas no livro vão ser mostradas no filme, né? Então, são linguagens diferentes. E como que ele ia fazer essa adaptação? Então, para que ele fizesse esse filme da forma que ele fez, teve uma imersão, assim, muito grande dos atores e do elenco e da equipe de produção do filme para que eles conseguissem traduzir isso para as telas. E aparentemente funcionou. É um filme muito elogiado pela crítica. Ele entrou na lista de 2015 dos 100 melhores filmes brasileiros, na posição no 16º lugar. Não sei como está agora, mas é um filme que realmente é muito elogiado pela crítica. Eu não sei como é que foi que vocês receberam esse filme, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, as perguntas que eu vou fazer sobre o filme Lavoura Arcaica aqui, só para começar, é como é que vocês receberam esse filme, se vocês gostaram, quais são as primeiras impressões de vocês. Eu vou abrir primeiro o microfone para os nossos ministrantes, né, para eles começarem falando. E aí, quem quiser falar, escrever no chat, fica à vontade para falar um pouco sobre o filme. Se vocês tiveram cenas que vocês mais gostaram, personagens que se destacaram, então, e aí, como é que foram as impressões de vocês assistindo o filme a primeira vez? Pode falar, Hiromi. Bom, eu gostei bastante do filme. Eu achei muito poético,
o jeito que é filmado, a fotografia. A minha cena favorita é as cenas em que a Ana dança, porque eu acho que é muito bonito o jeito que ela se movimenta, todo aquele ambiente. Eu sinto que o filme ele passou muito do livro, sabe? Quando o André ele fica narrando, é muito bonito. Eu acho assim que é poético. E faz muito sentido o Luiz Fernando ser fã, né? Porque eu acho que se fosse uma pessoa que, não me ligo muito pra obra, nunca faria, assim, um filme tão extenso, né? Desse jeito. E com atenção aos detalhes, a esses detalhes, assim, por exemplo, a cena que o André, criança, tá com uma pomba, sabe? Essas cenas, assim, que tem todo uma história por trás, as movimentações, tudo, assim, parece que foi muito bem pensado para estar muito parecido com o livro. E eu acho que isso é muito importante. Eu sou uma pessoa que gosta muito de adaptações fiéis. Então eu achei uma adaptação muito boa. Eu sei que nem todo mundo gosta assim de uma adaptação que seja ali tudo exatamente que nem no livro, mas eu gostei muito do fato de ser bem parecido. Eu acho que fez com que meu Deus, achasse assim tudo muito, ficasse assim pensando, nossa, mas essa cena aqui é igual isso e tal. Eu achei isso muito legal. Imagina a dificuldade, né, para fazer essa adaptação tão fiel com um livro, como eu disse, tão poético, assim. Alguém mais quer falar? A Cristina Félix comentou aqui no chat que a cena do menino coberto pelas folhas é muito poética. Sim, então eu acho que ele consegue traduzir isso muito bem, né? Essa poesia que tem no texto, tem até uma manchete do jornal O Globo falando sobre a obra, como que ele entra para o hall dos poetas, assim, porque esse filme é uma grande poesia, assim, então é bem interessante como ele faz esse trabalho. Alguém mais quer falar sobre suas impressões do filme? A gente ainda tem um tempinho. Tem outras perguntas aqui, caso ninguém mais esteja interessado em falar sobre, a gente pode ir para outra pergunta. Vamos aguardar. Se vocês quiserem falar, podem comentar no chat ou levantar a mão. Outra pergunta eu vou fazer para a Ananda, tá? Essa pergunta direcionada. Dicas de outras obras para estudar sexualidade e erotismo. Se você tem algumas dicas aí, não só para a Ananda, mas para o pessoal que está ministrando o curso. Alguém tem alguma dica? Pois é, né? Eu acho que quando nós falamos aqui, tá falando em relação a esse romance, foi falado sobre o Copo de Cólera, né? Que é a outra adaptação do livro do Radwan Assar. Também ele é um texto bastante erótico. O, eu acho que é um curta-metragem. Ele não é tão longo, não, quanto o Lavoura Arcaica. Eu acredito, se eu não me engano, é um curta-metragem, faz algum tempo que eu assisti. E aí ele traz muito essa questão de como o desejo, né, o corpo, é como se fosse um embate, né, do desejo com a racionalidade que ele traz ali. Então, é bem interessante o Copo de Cólera. E aí eu fiquei pensando em um outro filme que as pessoas podem assistir, que me veio aqui à mente agora, foi que é bem conhecido, que é Dona Flor e seus dois maridos. Porque foi um dos filmes que mais, assim, tipo, na época, que me veio à mente agora, que me remeteu a essa questão, justamente também pela questão do conservadorismo com a libertinagem, né? Os maridos, um mais certinho, o outro é mais libertino. Então, me veio esse em mente agora. A Thaís comentou no chat um texto que trata sobre essa questão da mulher e a sua sexualidade, e que é bem traumatizante, é Os Porcos, conto da Júlia Lopes de Almeida, recomendo muito. Obrigada, Thaís, pela recomendação. Quem quiser fazer a recomendação, fiquem à vontade também. Vou fazer agora uma pergunta. Vai, Jeremy, pode falar. Ai, meu Deus, eu queria recomendar. São dois, um eu já li e o outro não,
que eu quero muito ler e pelo enredo parece que se conecta muito, que é Sem Vergonha, como não sentir mal por se sentir bem. Parece muito autoajuda, mas não é autoajuda, tá? Falando sobre, em inglês é Shameless, que fala um pouco sobre a questão da igreja e da sexualidade. Fala muito sobre a vergonha e culpa de pessoas que nasceram em lares cristãos e que se relacionam o cristianismo e a questão de sexualidade, tabu, enfim. E eu acho que se conecta um pouquinho ali com Labor Arcaica, com essa questão da religiosidade, enfim. É bem interessante. Eu li uma partezinha e eu achei que poderia encaixar. O outro, que não é muito parecido, mas tem alguns temas que eu acho interessante a gente falar, é o conto da Aya, da Margaret Atwood, que fala muito sobre como o sexo, como a sexualidade das aias é usado como uma forma de repressão. É bem legal o livro, tem série também, e eu sinto que tem muito de toda a questão desses fatos. Outra recomendação que eu acabei de lembrar, muito por causa da fala do Simon falando sobre a questão da cabra, de como ele escreve, é Lolita, que é um livro muito pesado, que tem um narrador nada confiável, que trata também tem algumas cenas que também são muito incômodas, assim, o livro todo é muito incômodo, que nem algumas partes de Lavoura Arcaica. E é isso, minhas recomendações. Obrigada. Eu vou perguntar do Simon agora. Eu acho que se conecta um pouco... Não, é outra pergunta, Simon. Que se conecta um pouco com isso que a gente está falando, né? Como tu acha que essa narrativa, ela conversa com o contexto atual, contemporâneo, sabe? Com o que a gente vive hoje. A gente já falou um pouco sobre isso. Sim, aquilo que a Cristina falou. Fica à vontade, vai falar mais. Isso foi algo até tópico na nossa reunião, né? Como os jovens de hoje em dia estão tendo tendências a repetir os mesmos conservadorismo da geração passada. Eu acho que isso se atrela muito aos dias de hoje. Isso. Eu queria recomendar aqui um filme do Pedro Almodóvar, que é La Mala Educación, que vai falar ali sobre a repressão que eles viveram em um colégio religioso nos anos 70, e vai se criar ali um romance entre os protagonistas. E eu acho que, de certa forma, é um filme que vai tratar do erotismo, da religião, de forma muito poética também. Eu queria Obrigada. Eu queria falar sobre a pergunta da Alice, que é um tema que eu falo bastante sobre, nas discussões que eu tenho com as minhas amigas e até no Gelic mesmo, que é a questão do conservadorismo. Quando tu falou a pergunta, isso me veio automaticamente à mente. Eu não fui na reunião de Lavoura Arcaica, então eu não estava presente na discussão. Mas com certeza seria algo que, assim, me lembra muito toda a questão de jovens conservadores e na atualidade, e a mulher lá, como a gente já tinha falado, como abaixo, sabe? Abaixo da hierarquia, como se fosse ali a mulher que deveria sofrer as consequências pelas coisas. Quando tem alguma situação onde sempre a culpada vai ser a mãe, ou vai ser a namorada, ou vai ser a mulher, sabe? Me lembra muito essas questões que a gente vive até hoje, no momento atual. Obrigada, Hiromi. A Thaís Cunha comentou aqui que outra recomendação que ela deixa é Teresa Batista Cansada de Guerra, do Jorge Amado. Trata sobre estupro, prostituição e o falso conservadorismo. A Cristina falou, caramba, o Conto de Aya é uma utopia muito show, amei a série, cenas muito tristes que nos fazem pensar sobre como o direito da mulher é usurpado. E, deixa eu ver, o Adielson Lima disse, eu gostei do filme, achei bem diferente o filme, porque ainda não havia assistido o filme nesse formato, e a fotografia do filme é muito bonita, confesso que algumas partes fiquei meio perdido um pouco na narração. Mas é muito interessante como essas relações são moldadas ao longo do filme, assim como algumas referências que eu achei muito condizentes com o filme, como quando o pai fala, o filho que estava perdido foi encontrado, que logo lembrei dessa parábola. Ele também disse, uma cena que eu achei muito interessante foi a que faz referência a Ana e André adultos e a cena dele, criança, com a Pumba. É muito emblemática essa relação entre essas duas cenas.
Sim, verdade. Olha, das coisas que ele falou aqui, eu acho que eu me identifico bastante com a questão de ser um formato diferente dos filmes que eu estou acostumada a ver, e que foi algo que também me chamou muita atenção quando eu assisti. Eu também fiquei um pouco perdida durante a narração, mas eu acho que tem mais a ver, no meu caso, com falta de concentração do que, de fato, a narração não fazer sentido. Assim, eu me desconcentrei em alguns momentos. E também eu acho muito interessante essa metáfora que o diretor faz, que é uma metáfora que está no livro, né? Da pomba, e ele mostrando as imagens, eu acho também cenas icônicas. Simon, quer falar? Eu acho que é aquilo que a Ananda falou na aula passada, né? Porque é uma obra muito mais ligada ao âmbito acadêmico. Então, para quem vai assistir o filme sem ter lido o livro, acaba sendo algo meio confuso. Sim. Sim, É sim. muito verdade. Eu queria muito que fosse para além do acadêmico, sabe? Porque tanto o livro quanto o filme, eles são, meu Deus, é assim, espetacular. Eu gostei muito da leitura, de ter assistido. Acho que foi um dos melhores livros lidos esse ano. É muita poesia, sabe? É muito poético, é muito bonito a forma como ele escreve. O filme retrata muito bem. E é um filme, assim, que, olha, confesso que, aleatoriamente, no meu dia, se eu estivesse olhando os filmes que eu quero assistir nos streamings, eu não seria um que eu automaticamente iria clicar. Mas eu gostei muito de ter assistido, por isso que eu queria bastante que fosse mais divulgado, que as pessoas tivessem mais acesso. Acho que talvez seja até um pouco difícil de acesso, não sei se está no YouTube, que eu assisti no Drive. Tem no Google Play. Tem no Google Play? Isso. Globoplay. Ótimo, Globoplay. também que a Globo fez algo pela gente, né? Enfim, achei muito, muito mesmo. Obrigada, Nanda, pela... Isso, muito obrigado, Ananda. Gente, nós já chegamos aqui, estamos passando 1 minuto da nossa aula, do nosso tempo. Eu quero agradecer muito a todos que participaram. E Mas já. sim, pois é. Obrigada, gente, por participar. Foi uma conversa muito produtiva, foi muito legal. Quero lembrar vocês de preencher o formulário de frequência, tá bom? Inclusive os ministrantes, por favor, preencham. Os certificados de vocês chegarão lá no e-mail. Ele é gerado pela PROS, né, que é a nossa Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, e vai chegar no e-mail de vocês. Então, não esqueçam de preencher lá. E também só receberá certificado quem preencher as 2 aulas. Então, se você precisa preencher hoje, se você preencheu na outra, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Alguém quer falar alguma coisa? A gente vai deixar o microfone aberto. A foto. Oi? A foto. É a foto. Tu pode tirar pra gente? Posso. Não sai uma foto. Gente, liguem as câmeras aí. Coloca no slide de capa. Deixa eu tentar achar aqui o slide do... Peraí. Que o meu computador é lento, galera. A qualquer momento. E tava bem do meu lado. Eu não... Pronto, vamos lá. 1, 2, 3. Espera lá. Calma, gente, 1 minuto. Pronto. Pronto. Tirei. Deixa eu tirar mais Eu uma. saí na foto. Pronto. Pois é, Cristina, não Tirei outra agorinha. Todo Ai, mundo calma. saiu. Amo. Valeu, galera. Muito Foi obrigada, muito show, gente. viu? Muito obrigada pela participação, gente. Foi muito legal. Tchau. Até a Tchau, gente. Tá. Equipe fica, tá? Por favor. Saíram todo mundo? Ainda não, peraí. Que a gente ainda tem aqui participando. Eu acho que só tem Gelique aqui. Ah, tá. Eu posso preencher de novo a frequência na última? Não, mas tu só precisava preencher uma vez mesmo. Ah, tá. Que eu já sei, né? Que Ah, tu tá... então não vou preencher de novo. Tá bom. Porque Preencher eu as só... duas. Eu tava você- preencher e preencher aqui. Que da última vez eu não peguei os dados. E aí eu tive que ficar mandando mensagem para eles. Não, mas eu vou preencher de novo. É mesmo, gente, ainda tá gravando. Para a gravação. Para a gravação, literalmente.